O estruturalismo é uma corrente filosófica e metodológica que surgiu no século XX e se baseia na ideia de que os fenômenos culturais, sociais e até mesmo psicológicos podem ser compreendidos por meio das estruturas subjacentes que os organizam. Essas estruturas seriam sistemas de relações internas que determinam o significado e a função dos elementos dentro de um todo. Principais fundamentos filosóficos. 1. Estruturas como base do significado. O estruturalismo postula que os elementos da cultura e do pensamento não devem ser analisados isoladamente, mas sim em relação a um sistema ou estrutura maior que lhes dá sentido. 2. A primazia da linguagem e dos signos. Inspirado na linguística estrutural de Ferdinand de Saussure, o estruturalismo enfatiza que a linguagem não é apenas um meio de comunicação, mas um sistema de signos com regras próprias que moldam nosso pensamento e percepção do mundo. 3. A natureza inconsciente das estruturas. Muitas das estruturas que organizam a cultura, a sociedade e até a mente humana operam de maneira inconsciente, ou seja, as pessoas seguem padrões sem necessariamente estar cientes deles. 4. Relações em vez de entidades isoladas. No estruturalismo, o significado de um elemento não vem dele mesmo, mas da relação que ele estabelece com outros elementos dentro de um sistema. Por exemplo, uma palavra só faz sentido dentro da rede de significados da língua. 5. Transversalidade disciplinar. O estruturalismo se aplica a diversas áreas do conhecimento, como antropologia, Claude Lévi-Strauss, psicanálise, Jacques Lacan, filosofia, Philip Foucault, em sua fase inicial, literatura, Roland Barthes, entre outras. Em essência, o estruturalismo busca revelar as estruturas profundas que organizam a realidade, desafiando abordagens individualistas e subjetivas. No entanto, foi amplamente criticado por sua tendência ao determinismo e por ignorar a mudança histórica e a agência individual, levando ao desenvolvimento do pós-estruturalismo. Quer que eu aprofunde algum desses pontos? O estruturalismo, o existencialismo e o historicismo são correntes filosóficas distintas, cada uma com abordagens próprias sobre o ser humano, o significado da realidade e a importância do tempo histórico. Enquanto o estruturalismo enfatiza a existência de estruturas subjacentes que organizam o pensamento e a cultura, o existencialismo coloca a liberdade individual e a subjetividade no centro da experiência humana. O historicismo, por sua vez, defende que a compreensão da realidade só é possível ao considerar seu contexto histórico e sua evolução ao longo do tempo. Estruturalismo e existencialismo, a estrutura contra a liberdade. A diferença fundamental entre o estruturalismo e o existencialismo está na maneira como enxergam o sujeito humano. Para os estruturalistas, o indivíduo não é um agente completamente livre e autônomo, mas sim um produto de estruturas que operam de forma inconsciente e determinam sua visão de mundo. Essas estruturas podem ser linguísticas, sociais ou culturais e funcionam como sistemas de regras que organizam a realidade. A linguagem, por exemplo, não é vista apenas como um meio de comunicação, mas como um sistema de signos que molda a forma como os seres humanos percebem e compreendem o mundo. O existencialismo, em contraste, rejeita qualquer tipo de determinação estruturalista e coloca a liberdade individual no centro de sua filosofia. Para Jean-Paul Sartre, um dos principais pensadores existencialistas, o ser humano está condenado a ser livre, pois não há uma essência prévia que determine sua existência. A realidade não possui um significado inerente, e cada indivíduo deve construir seu próprio sentido através de suas escolhas e ações. Essa ênfase na liberdade faz com que o existencialismo se oponha ao determinismo estruturalista, que sugere que os indivíduos são guiados por padrões pré-estabelecidos dos quais não têm plena consciência. Outra grande diferença entre essas correntes está na forma como entendem a origem do significado. O estruturalismo argumenta que o significado surge a partir das relações entre os elementos dentro de um sistema. Em outras palavras, as coisas só fazem sentido dentro de uma estrutura que estabelece suas regras de funcionamento. Já no existencialismo, o significado não é algo pré-existente ou determinado por um sistema maior, mas sim criado pelo próprio sujeito, que deve assumir a responsabilidade por sua existência e pelos valores que escolhe adotar. Assim, o estruturalismo e o existencialismo se opõem diretamente em questões essenciais.
Enquanto o primeiro defende que há um sistema invisível que molda o pensamento humano, o segundo sustenta que cada indivíduo é um criador de sentido e não está preso a nenhuma estrutura predefinida. Estruturalismo e historicismo, estrutura versus contexto histórico. Se no confronto com o existencialismo, o estruturalismo aparece como uma corrente mais determinista e impessoal, no debate com o historicismo, ele se mostra relativamente mais rígido e universalista. O historicismo é uma abordagem filosófica que enfatiza a importância do tempo histórico e das mudanças sociais na formação das ideias, das instituições e da cultura. Para os historicistas, a realidade deve ser analisada em sua dimensão temporal, ou seja, levando em conta o contexto específico em que um fenômeno ocorre. Os estruturalistas, por outro lado, tendem a minimizar a importância da história, buscando compreender os fenômenos a partir das estruturas fixas e atemporais que os organizam. Claude Lévi-Strauss, por exemplo, ao estudar os mitos em diferentes sociedades, argumentava que todos obedecem a padrões estruturais universais, independentemente do tempo e do local onde surgiram. Para ele, as variações entre diferentes narrativas míticas não eram tão relevantes quanto as relações estruturais que se repetiam nelas. Essa diferença de abordagem gera um embate entre as duas correntes. Para os historicistas, o significado de qualquer fenômeno só pode ser compreendido dentro de seu próprio contexto histórico, pois cada época possui valores e mentalidades distintas. O estruturalismo, por sua vez, acredita que há padrões estruturais universais que transcendem o tempo e o espaço, sendo mais estáveis e permanentes do que os fatores históricos. Outro ponto de divergência está na maneira como as duas correntes entendem a mudança social e cultural. O historicismo vê a história como um processo contínuo de transformação, no qual ideias, costumes e instituições estão sempre se modificando em resposta a fatores políticos, econômicos e sociais. Já o estruturalismo muitas vezes encara as estruturas como relativamente fixas, sugerindo que as variações históricas são superficiais quando comparadas às regras subjacentes que organizam a realidade. Resumo das diferenças. O estruturalismo se distingue tanto do existencialismo quanto do historicismo por sua ênfase na existência de estruturas subjacentes, que moldam o pensamento e a cultura. Enquanto o existencialismo coloca a liberdade individual no centro da filosofia e rejeita qualquer forma de determinismo, o estruturalismo vê o sujeito como condicionado por sistemas inconscientes de significação. Já em relação ao historicismo, a grande diferença está na forma como as duas correntes encaram a importância da história. Os historicistas consideram que a compreensão dos fenômenos só é possível dentro de seu contexto temporal, enquanto os estruturalistas acreditam na existência de padrões estruturais universais que transcendem a história. Dessa forma, o estruturalismo se apresenta como uma abordagem que busca revelar as estruturas invisíveis que organizam a realidade, em oposição ao existencialismo, que valoriza a liberdade e a subjetividade, e ao historismo enfatiza a importância das mudanças históricas na construção do pensamento e da cultura. O estruturalismo não surgiu de forma isolada, mas foi moldado por diversas influências teóricas e filosóficas anteriores. Algumas das principais correntes e pensadores que ajudaram a fundamentá-lo incluem a linguística de Ferdinand de Saussure, o formalismo russo, a fenomenologia, a antropologia cultural e a epistemologia estrutural de pensadores como Émile Durkheim. A linguística estrutural de Ferdinand de Saussure. A maior influência direta sobre o estruturalismo foi a obra de Ferdinand de Saussure, especialmente seu conceito de linguagem como um sistema de signos estruturados. Em seu curso de Linguística Geral, publicado postumamente em 1916, Saussure argumentou que os signos linguísticos não têm significado fixo por si mesmos, mas obtêm sentido a partir de suas relações dentro de um sistema. Ele introduziu conceitos fundamentais como a distinção entre língua, langue, e fala, parole. A língua é o sistema estrutural subjacente compartilhado por uma comunidade, enquanto a fala é a manifestação individual desse sistema. O caráter arbitrário do signo linguístico, o vínculo entre significante, som ou grafia e significado, conceito, não é natural, mas determinado por convenções sociais. As relações diferenciais entre os signos,
Os signos ganham significado não por uma essência própria, mas por oposição a outros signos dentro do sistema. Essas ideias foram essenciais para estruturalistas como Claude Lévi-Strauss, que aplicaram essa abordagem ao estudo da cultura, dos mitos e das sociedades humanas. Formalismo russo e a análise estrutural da literatura. Outra influência decisiva veio do formalismo russo, movimento que emergiu no início do século XX e buscou analisar a literatura de forma científica, enfatizando a estrutura interna dos textos. Autores como Vladimir Propp e Roman Jakobson foram fundamentais para a transição do formalismo para o estruturalismo. Vladimir Propp, em sua obra Morfologia do Conto, em 1928, identificou padrões recorrentes nos contos populares russos e propôs que as narrativas seguem um número limitado de funções estruturais. Esse modelo influenciou a análise estrutural dos mitos por Lévi-Strauss. Roman Jakobson, que transitou entre o formalismo e o estruturalismo, foi fundamental na aplicação das ideias linguísticas saussurianas à análise da literatura e da comunicação. Ele influenciou diretamente Claude Lévi-Strauss e Roland Barthes. A Antropologia de Emil Durkheim. O sociólogo Emil Durkheim, 1958 e 1917, contribuiu para a base filosófica do estruturalismo ao enfatizar que os fatos sociais são estruturas independentes dos indivíduos e devem ser estudados como coisas. Sua abordagem influenciou a ideia de que as instituições, os sistemas simbólicos e os mitos operam de acordo com regras estruturais. Claude Lévi-Strauss foi diretamente influenciado por Durkheim e por seu colaborador Marcel Mauss, especialmente pela ideia de que os rituais, as trocas e as normas sociais são sustentados por estruturas subjacentes, que podem ser analisadas cientificamente. A fenomenologia e a filosofia de Kant. Embora estruturalismo e fenomenologia tenham abordagens distintas, há algumas influências filosóficas em comum. A fenomenologia de Edmund Husserl e de Maurice Merleau-Ponty abordava a experiência da consciência a partir de estruturas essenciais da percepção, o que dialoga indiretamente com a ideia estruturalista de que existem padrões fundamentais que organizam a realidade humana. Além disso, a filosofia transcendental de Immanuel Kant influenciou o estruturalismo ao propor que o conhecimento humano é mediado por estruturas cognitivas universais, um conceito semelhante à ideia estruturalista de que há regras inconscientes que organizam a cultura e a linguagem. A psicanálise freudiana e lacaniana. Embora a psicanálise freudiana tenha surgido antes do estruturalismo, sua ênfase na existência de estruturas inconscientes influenciou autores como Jacques Lacan. Para Lacan, o inconsciente opera como uma linguagem e segue regras estruturais semelhantes às descritas por Saussure. Assim, o estruturalismo absorveu e reinterpretou conceitos psicanalíticos à luz da linguística e da teoria do significado. Conclusão: o estruturalismo se consolidou como um movimento interdisciplinar, absorvendo elementos da linguística, da antropologia, da sociologia, da crítica literária e da psicanálise. Suas influências vieram de diversos campos, mas todas compartilhavam um ponto comum: a busca por estruturas subjacentes, que organizam a experiência humana. Essa abordagem transformou o pensamento do século XX e deixou um legado duradouro, mesmo diante das críticas que levaram ao surgimento do pós-estruturalismo. O estruturalismo teve grandes expoentes em diversas áreas do conhecimento, desde a linguística até a antropologia, a psicanálise e a filosofia. Embora seus representantes tenham trabalhado em campos distintos, todos compartilhavam a ideia de que os fenômenos culturais e sociais podiam ser compreendidos a partir de estruturas subjacentes que organizam e determinam seu funcionamento. Ferdinand de Saussure e a linguística estrutural. Embora o estruturalismo tenha se consolidado apenas no século XX, suas bases teóricas foram lançadas pelo linguista suíço Ferdinand de Saussure, 1857-1857. Sua principal contribuição foi a ideia de que a linguagem é um sistema de signos que só fazem sentido em relação uns aos outros. Em seu curso de Linguística Geral, publicado póstumamente em 1916, Saussure estabeleceu a distinção entre língua, langue e fala, parole. A língua seria um sistema estruturado de signos compartilhado pelos falantes de uma comunidade, enquanto a fala corresponde ao uso individual da língua. Além disso, ele introduziu a noção de que o signo linguístico é composto por duas partes,
o significante, a forma sonora ou gráfica de uma palavra, e o significado, o conceito que ela representa. Essa relação, segundo Saussure, é arbitrária, mas se mantém fixa dentro de um sistema de diferenças. Essas ideias influenciaram profundamente outros campos do saber, pois sugeriam que qualquer sistema de significação, não apenas a linguagem, poderia ser analisado a partir de suas relações estruturais, e não apenas de seu conteúdo. Claude Lévi-Strauss e a antropologia estrutural. O antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, no ano 2009, foi o principal responsável por aplicar o estruturalismo ao estudo das sociedades humanas. Inspirado em Saussure, ele argumentava que as culturas não deviam ser analisadas apenas por suas particularidades históricas, mas pelas estruturas inconscientes que organizam seus mitos, rituais e costumes. Em obras como O Pensamento Selvagem, 1962, e Mitológicas, em 1961, Levi-Strauss demonstrou que os mitos de diferentes povos, mesmo aqueles sem contato entre si, seguem padrões estruturais recorrentes. Ele argumentava que esses padrões refletem a forma como o pensamento humano organiza o mundo, operando por meio de oposições binárias: natureza, cultura, vida, morte, masculino, feminino. Para Levi-Strauss, o mito não deveria ser analisado apenas por sua narrativa aparente, mas sim pelas relações estruturais entre seus elementos. Dessa forma, ele rejeitava a visão historicista, que via os mitos como criações individuais de cada sociedade, e propunha uma abordagem universalista, em que os mitos seguiam padrões universais do pensamento humano. Jacques Lacan e o estruturalismo na psicanálise. Outro nome fundamental para o estruturalismo foi o psicanalista francês Jacques Lacan, 1981, que reinterpretou a teoria de Sigmund Freud à luz da linguística estrutural. Para Lacan, o inconsciente não deveria ser visto como um simples depósito de impulsos reprimidos, mas como um sistema estruturado como uma linguagem. Lacan desenvolveu a famosa ideia de que o sujeito humano é moldado pelo registro simbólico, ou seja, pelas estruturas linguísticas e culturais que organizam seu pensamento desde a infância. Segundo ele, o desejo humano é sempre mediado pela linguagem, e a entrada da criança no mundo simbólico ocorre por meio do que ele chamou de estádio do espelho, o momento em que o bebê reconhece sua imagem no espelho e se identifica com ela, construindo um eu, que no fundo é sempre mediado pelo olhar do outro. Ao trazer o estruturalismo para a psicanálise, Lacan revolucionou a forma como se compreendia o sujeito, mostrando que ele não é um ser autônomo e transparente para si mesmo, mas sim um efeito das estruturas simbólicas da linguagem e da cultura. Roland Barthes e a análise estrutural da cultura. O teórico literário e semiólogo francês Roland Barthes expandiu o estruturalismo para a análise da literatura, da arte e dos fenômenos culturais. Ele argumentava que os textos e as produções culturais não deveriam ser interpretados a partir da intenção do autor, mas sim pelas estruturas e códigos que os organizam. Em sua obra Elementos de Semiologia, de 64, Barthes desenvolveu uma abordagem que analisava não apenas a literatura, mas também a publicidade, a moda e a cultura de massa, como sistemas de significação regidos por regras estruturais. Mais tarde, em seu ensaio A Morte do Autor, de 1967, ele argumentou que o significado de um texto não é fixo nem depende da biografia do autor, mas emerge das relações que o leitor estabelece com os códigos culturais. Seu trabalho foi essencial para a transição do estruturalismo para o pós-estruturalismo, pois começou a questionar a ideia de que as estruturas são estáveis e atemporais. Michel Foucault e o estruturalismo na filosofia e história. O filósofo francês Michel Foucault, 26 de 1984, teve uma relação ambígua com o estruturalismo. Em suas primeiras obras, como As Palavras e as Coisas, 66, e a Arqueologia do Saber, ele utilizou métodos estruturalistas para analisar as mudanças no conhecimento humano ao longo da história. No entanto, ao contrário de Levi-Strauss, ele não buscava estruturas universais do pensamento, mas sim estruturas discursivas específicas, que determinam o que pode ser dito e pensado em cada época. Foucault argumentava que o conhecimento não se desenvolve de forma linear ou progressiva, mas sim por meio de rupturas e reorganizações estruturais que definem o que é considerado verdadeiro em cada período histórico.
Esse conceito influenciou profundamente a teoria do discurso e abriu caminho para sua posterior ruptura com o estruturalismo, dando origem ao pós-estruturalismo. Conclusão. O estruturalismo foi um movimento intelectual extremamente influente, que marcou disciplinas como a linguística, a antropologia, a psicanálise e a filosofia. Seus principais pensadores compartilharam a ideia de que o significado e a cultura não surgem do indivíduo ou da história, mas sim de estruturas subjacentes que operam de maneira inconsciente. Saussure estabeleceu as bases com sua teoria da linguagem como um sistema estruturado. Levi-Strauss aplicou essa visão à antropologia, mostrando que os mitos seguem padrões universais. Lacan reinterpretou Freud e argumentou que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Barthes analisou a cultura como um conjunto de códigos estruturais. E Foucault usou métodos estruturalistas para estudar a formação do conhecimento. Embora tenha sido amplamente criticado por seu determinismo e por sua tendência a ignorar a mudança histórica, o estruturalismo revolucionou a maneira como pensamos sobre a linguagem, a cultura e o sujeito humano, deixando um legado duradouro nas ciências humanas. Ferdinand de Saussure teve um papel fundamental na formação do estruturalismo, pois suas ideias sobre a linguagem forneceram um modelo teórico que inspirou diversos campos das ciências humanas. Sua obra mais influente, o Curso de Linguística Geral, publicado postumamente em 1916, a partir das notas de seus alunos, estabeleceu uma nova maneira de entender a linguagem, baseada não na evolução histórica das palavras, mas nas relações estruturais entre os signos linguísticos. Essa abordagem marcou o nascimento da linguística estrutural, que se tornou a base teórica para o estruturalismo como um todo. O conceito de estrutura em Saussure. Saussure argumentava que a língua, ou langue em sua terminologia, não era um amontoado de palavras e regras acumuladas historicamente, mas sim um sistema estruturado em que cada elemento só adquire sentido por meio de suas relações com os demais. Dessa forma, a linguagem não deveria ser estudada isolando palavras ou frases individuais, mas sim analisando a estrutura que organiza seus signos. Uma de suas contribuições mais importantes foi a noção de que o signo linguístico é composto por dois elementos inseparáveis: significante, o aspecto material do signo, os sons ou a representação gráfica de uma palavra. Significado, o conceito mental associado ao significante. A relação entre significante e significado é arbitrária, ou seja, não há uma conexão natural entre a palavra e o que ela representa. O que dá sentido a um signo não é uma relação direta com o mundo real, mas sim a diferença entre ele e os outros signos dentro do sistema linguístico. Assim, palavras como gato e cachorro só fazem sentido porque existem em oposição uma à outra dentro da língua. Essa ideia de que os elementos de um sistema só adquirem significado em relação uns aos outros influenciou diretamente o estruturalismo, que adotou essa visão para analisar não apenas a linguagem, mas também os mitos, os costumes sociais, a psicanálise e as relações de poder. Hasher, linguística estrutural como modelo para o estruturalismo. A partir das descobertas de Saussure, a linguística estrutural se desenvolveu e passou a influenciar outros domínios. O trabalho de Roman Jakobson e do Círculo Linguístico de Praga, por exemplo, ampliou suas ideias ao aplicar o estruturalismo ao estudo da fonética e da gramática. Esses avanços consolidaram a visão de que a linguagem funciona como um código estruturado, onde cada elemento só pode ser compreendido dentro de um sistema maior. O antropólogo Claude Lévi-Strauss foi um dos primeiros a aplicar essa abordagem fora da linguística, argumentando que as culturas funcionam como sistemas de signos, exatamente como a língua. Em seus estudos sobre mitologia e parentesco, ele demonstrou que os mitos e as relações sociais seguem padrões estruturais que podem ser analisados de maneira semelhante ao estudo dos signos linguísticos. O psicanalista Jacques Lacan também adotou as ideias de Saussure para reformular a psicanálise freudiana. Ele propôs que o inconsciente não é um depósito caótico de desejos reprimidos, mas sim um sistema estruturado como uma linguagem, onde os significantes, palavras e símbolos desempenham um papel fundamental na formação do desejo e da identidade do sujeito. Até mesmo filósofos como Michel Foucault se basearam na noção de estrutura,
argumentando que o conhecimento e as formas de discurso são organizados por regras que determinam o que pode ser dito e pensado em diferentes momentos históricos. O legado de Saussure no estruturalismo. A influência de Saussure no estruturalismo foi profunda, pois forneceu um modelo teórico que permitiu aos estudiosos pensar em fenômenos culturais, sociais e psicológicos não como produtos da história ou da intenção individual, mas como estruturas subjacentes que operam independentemente da consciência dos indivíduos. Seu impacto foi tão grande que a ideia de que o significado só existe dentro de um sistema de diferenças tornou-se um dos princípios centrais do pensamento estruturalista. Isso ajudou a consolidar uma visão menos centrada no indivíduo e mais voltada para os sistemas que moldam a experiência humana, um conceito que dominou as ciências humanas ao longo do século XX. Claude Lévi-Strauss foi o principal responsável por introduzir o estruturalismo na antropologia, transformando profundamente o estudo das sociedades humanas. Ele aplicou as ideias de Ferdinand de Saussure sobre a linguagem para analisar não apenas os mitos, mas também as relações de parentesco, os costumes e as crenças de diferentes culturas. Sua principal tese era que as estruturas fundamentais do pensamento humano são universais e podem ser identificadas por meio de padrões recorrentes nas culturas do mundo. A influência da linguística estrutural Levi-Strauss se inspirou na ideia de Saussure de que a linguagem é um sistema estruturado, no qual os elementos só adquirem significado em relação uns aos outros. Para ele, essa lógica não se aplicava apenas às palavras, mas também às formas de organização social e aos sistemas de pensamento. Assim como na linguagem, as culturas seriam organizadas por estruturas inconscientes que determinam como os indivíduos percebem e classificam o mundo. Ele argumentava que os fenômenos culturais, como os mitos, as regras de parentesco e os rituais, não devem ser vistos como criações isoladas de cada sociedade, mas como manifestações de estruturas universais do pensamento humano. Ou seja, o que muda entre as sociedades não são os princípios básicos da cultura, mas sim as variações superficiais dessas estruturas profundas. Uma das primeiras áreas em que Levi-Strauss aplicou o estruturalismo foi a antropologia do parentesco. Tradicionalmente, os antropólogos estudavam os sistemas de parentesco, analisando suas funções sociais e econômicas. Mas Levi-Strauss argumentou que esses sistemas deveriam ser compreendidos como estruturas de troca simbólica. Em seu livro As Estruturas Elementares do Parentesco, 1949, ele sugeriu que as regras de casamento e parentesco em diferentes sociedades seguem um padrão fundamental: a troca de mulheres entre grupos. Essa troca não ocorre de forma aleatória, mas sim dentro de um sistema estruturado, no qual certas uniões são permitidas e outras proibidas. Esse modelo explicava por que sistemas de parentesco aparentemente distintos, como os das sociedades indígenas amazônicas e os das comunidades asiáticas, tinham padrões semelhantes de organização. Levi-Strauss via o parentesco como uma forma de comunicação, semelhante à linguagem, onde os indivíduos e os grupos estabelecem relações baseadas em diferenças estruturais. Para ele, as proibições do incesto, por exemplo, não eram apenas normas morais ou biológicas, mas parte de uma estrutura que regula as trocas sociais e assegura a coesão do grupo. A análise estrutural dos mitos. Outro grande campo em que Levi-Strauss aplicou o estruturalismo foi o estudo dos mitos. Em sua obra monumental Mitológicas, 1964-1971, ele analisou mitos de diversas culturas e concluiu que, apesar de suas diferenças superficiais, todos seguem padrões estruturais semelhantes. Ele argumentava que os mitos operam por meio de oposições binárias, como vida e morte, natureza e cultura, masculino e feminino. Essas oposições são comuns porque refletem o funcionamento universal do pensamento humano, que organiza o mundo por meio de contrastes e classificações. Por exemplo, ele mostrou que mitos de sociedades indígenas da América do Sul, mitos da Grécia Antiga e narrativas bíblicas possuem estruturas narrativas semelhantes, pois todos tentam resolver contradições fundamentais da existência humana. Os mitos funcionariam assim como mecanismos simbólicos para mediar conflitos e paradoxos, ajudando as sociedades a lidar com tensões fundamentais, como a relação entre o homem e a natureza. A cultura como um sistema de significação.
Para Levi-Strauss, a cultura deve ser estudada como um sistema de significação, semelhante à linguagem. Em vez de focar na história e nas origens das tradições, ele propunha uma abordagem estruturalista, que buscava identificar as regras ocultas que organizam o pensamento e as práticas culturais. Essa perspectiva estruturalista se opunha ao historicismo e ao funcionalismo, que tentavam explicar os fenômenos culturais a partir de sua evolução no tempo ou de sua função dentro da sociedade. Para Levi-Strauss, a explicação mais profunda dos costumes, crenças e instituições não estava em sua utilidade ou origem, mas sim nas relações estruturais que os conectam a outros aspectos da cultura. O legado de Levi-Strauss. A abordagem estruturalista de Levi-Strauss revolucionou a antropologia e influenciou diversas outras disciplinas, como a filosofia, a psicanálise e os estudos literários. Sua obra ajudou a consolidar a visão de que a cultura não é apenas um conjunto de práticas e tradições, mas um sistema de signos e significados interligados. No entanto, suas ideias também foram criticadas, especialmente por antropólogos que argumentavam que o estruturalismo subestimava a importância da história e da mudança social. Além disso, o pós-estruturalismo, representado por pensadores como Michel Foucault e Jacques Derrida, contestou a noção de que as estruturas culturais são estáveis e universais, enfatizando a fluidez e a transformação dos sistemas simbólicos. Apesar dessas críticas, a obra de Levi-Strauss permanece uma referência essencial para o estudo da cultura e da sociedade, e sua aplicação do estruturalismo à antropologia continua sendo uma das mais influentes no campo das ciências humanas. O estruturalismo teve um impacto profundo em diversas áreas do conhecimento, especialmente na psicanálise, na sociologia e na literatura. Sua abordagem baseada na ideia de que fenômenos culturais e sociais seguem estruturas subjacentes influenciou a maneira como essas disciplinas analisam o comportamento humano, a organização social e os sistemas simbólicos. O estruturalismo na psicanálise, Jacques Lacan e o inconsciente como linguagem. Na psicanálise, Jacques Lacan foi o principal responsável por incorporar o estruturalismo ao pensamento freudiano. Inspirado pelas ideias de Ferdinand Saussure e de Claude Lévi-Strauss, Lacan argumentou que o inconsciente não deve ser entendido como um depósito de impulsos reprimidos, mas como um sistema estruturado como uma linguagem. Lacan reformulou conceitos freudianos à luz do estruturalismo. Para ele, o inconsciente opera por meio de significantes, que se organizam de acordo com regras semelhantes às da linguagem. Esse processo se manifesta, por exemplo, nos sonhos, nos atos falhos e nos sintomas neuróticos, que podem ser analisados como se fossem discursos estruturados. Além disso, Lacan introduziu a famosa tríade real, simbólico e imaginário, que descreve diferentes níveis da experiência psíquica. O simbólico, em especial, é o domínio das estruturas linguísticas e sociais que moldam o sujeito, mostrando como nossa identidade não é fixa, mas construída dentro de um sistema de significação. Com essa abordagem, Lacan trouxe para a psicanálise uma ênfase maior na linguagem, na cultura e nas relações simbólicas, afastando-se das interpretações biológicas e individualistas do inconsciente. Essa perspectiva influenciou não apenas a psicanálise, mas também os estudos culturais, a teoria literária e a filosofia. O estruturalismo na sociologia. Pierre Bourdieu e as estruturas sociais. Na sociologia, o estruturalismo inspirou pesquisas sobre a organização das sociedades e as regras que determinam o comportamento humano. Embora Emile Durkheim já tivesse introduzido a ideia de que a sociedade opera como um sistema, os estruturalistas deram um passo adiante ao mostrar que as relações sociais seguem padrões estruturais inconscientes. Pierre Bourdieu, embora tenha desenvolvido sua própria teoria crítica do estruturalismo, foi fortemente influenciado por ele. Em sua análise das estruturas sociais, Bourdieu desenvolveu conceitos como habitus, campo e capital simbólico, mostrando como as práticas sociais não são apenas fruto de decisões individuais, mas de estruturas internalizadas pelos indivíduos ao longo de suas vidas. Bourdieu argumentava que o comportamento humano não pode ser explicado apenas pela vontade individual, mas sim pela posição do sujeito dentro das estruturas sociais. As regras invisíveis que regem a cultura, a economia e a política fazem com que os indivíduos ajam de maneira previsível dentro de certos contextos, mesmo sem estarem conscientes disso. Com essa visão,
O estruturalismo ajudou a transformar a sociologia em uma disciplina mais voltada para a análise das estruturas de poder e dos sistemas simbólicos, influenciando campos como os estudos sobre desigualdade, mídia e ideologia. O estruturalismo na literatura, Roland Barthes e a morte do autor. Na literatura, o estruturalismo revolucionou a crítica literária ao sugerir que o significado de um texto não está na intenção do autor, mas na estrutura da própria linguagem. Roland Barthes foi um dos principais teóricos a aplicar essa perspectiva, desenvolvendo uma abordagem que analisava os textos como sistemas de signos. Barthes argumentava que a literatura não deve ser interpretada com base na biografia do escritor ou em suas intenções pessoais, mas sim a partir das relações entre os elementos narrativos. Para ele, a estrutura de um romance ou poema pode ser estudada do mesmo modo que um linguista estuda uma frase, identificando padrões, oposições e regras subjacentes. Essa visão culminou em seu famoso ensaio A Morte do Autor, 1967, no qual Barthes declara que o sentido de um texto não é determinado por quem o escreve, mas por quem o lê. Isso significa que a literatura não é um meio de expressão individual, mas um campo de significados abertos, onde cada leitor pode construir diferentes interpretações com base na estrutura do texto. O estruturalismo também influenciou a análise dos mitos e narrativas, como os estudos de Vladimir Prop sobre os contos populares russos e de Algirdas Greimas sobre os esquemas narrativos universais. Essas abordagens ajudaram a consolidar a ideia de que a literatura segue padrões estruturais recorrentes, independentemente da cultura ou do período histórico. O legado do estruturalismo. Embora o estruturalismo tenha perdido força a partir dos anos 1970, dando lugar ao pós-estruturalismo e a outras correntes críticas, seu impacto continua visível. A ideia de que a realidade é estruturada por sistemas simbólicos ainda influencia áreas como os estudos culturais, a semiótica, a teoria do discurso e a análise de mídia. Ao mostrar que a cultura, a sociedade e a psique humana não são formadas por indivíduos isolados, mas por estruturas profundas que moldam a percepção e o comportamento. O estruturalismo transformou o modo como interpretamos o mundo, deixando um legado duradouro nas ciências humanas. O estruturalismo, apesar de sua enorme influência, enfrentou diversas críticas ao longo do tempo. Seu principal ponto de ataque foi a noção de que as estruturas culturais e sociais seriam estáveis, universais e regidas por regras subjacentes. Essas críticas levaram ao surgimento do pós-estruturalismo, um movimento que rejeitou a ideia de estruturas fixas e enfatizou a fluidez, a mudança e a instabilidade dos sistemas simbólicos. Críticas ao estruturalismo. Uma das principais críticas ao estruturalismo foi sua rigidez metodológica. Os críticos argumentavam que a ênfase nas estruturas ocultas das sociedades, mitos e sistemas de linguagem acabava por minimizar a agência dos indivíduos e a influência das transformações históricas. Para os opositores, essa abordagem tornava o estruturalismo excessivamente determinista, tratando as culturas como sistemas fechados e pouco dinâmicos. Outra crítica veio do campo da história e da sociologia. O estruturalismo, ao buscar padrões universais, muitas vezes ignorava o contexto social específico das sociedades estudadas. Pensadores como E.P. Thompson e Michel de Certeau apontaram que as relações sociais não podem ser explicadas apenas por estruturas profundas, mas também por processos de mudança e conflito que ocorrem ao longo do tempo. Além disso, alguns filósofos e linguistas questionaram a noção de estrutura como fundamento do significado. A obra de Ferdinand de Saussure, base do estruturalismo linguístico, havia proposto que os signos possuem significado apenas dentro de um sistema relacional. No entanto, pensadores posteriores, como Jacques Derrida, argumentaram que esse sistema nunca é fechado e que os significados estão em constante transformação, dependendo do contexto e da interpretação. O surgimento do pós-estruturalismo. O pós-estruturalismo surgiu como uma reação às limitações do estruturalismo, especialmente nos anos 1960 e 1970, com pensadores como Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Julia Kristeva e Roland Barthes. Em vez de buscar estruturas fixas e universais, os pós-estruturalistas enfatizaram a multiplicidade, a fragmentação e a instabilidade dos sistemas de significado.
Jacques Derrida desenvolveu a desconstrução, uma abordagem filosófica que mostrou como os conceitos estruturais não são estáveis, mas sim dependentes de uma rede de significados sempre em movimento. Ele argumentou que qualquer tentativa de fixar um significado dentro de uma estrutura esconde contradições e tensões internas. Seu trabalho desafiou a ideia saussuriana de que os signos linguísticos possuem um sentido determinado e imutável. Michel Foucault aplicou uma perspectiva histórica e genealógica ao estudo das instituições, do poder e do conhecimento. Ele rejeitou a visão estruturalista de que existem leis universais que regem as sociedades, e, em vez disso, analisou como os discursos mudam ao longo do tempo, moldando as formas de saber e de controle social. Sua obra demonstrou que as estruturas não são fixas, mas emergem e desaparecem conforme as relações de poder se reconfiguram. Gilles Deleuze criticou a ideia de que a realidade é organizada por padrões estruturais fixos, propondo uma visão baseada em fluxos e multiplicidades. Em vez de sistemas rígidos, ele via a cultura e a sociedade como redes de relações dinâmicas, que se transformam continuamente sem seguir regras predeterminadas. Roland Barthes, inicialmente um estruturalista, também se voltou para o pós-estruturalismo ao argumentar, em A Morte do Autor, que os textos não possuem um significado único, mas são abertos a múltiplas interpretações, dependendo da leitura e do contexto cultural. Isso contrastava com a abordagem estruturalista tradicional, que buscava identificar padrões fixos dentro das narrativas e dos discursos. O legado do pós-estruturalismo, embora o estruturalismo tenha sido amplamente criticado, sua influência não desapareceu completamente. Muitas das questões levantadas pelo estruturalismo como a importância dos sistemas simbólicos e das estruturas inconscientes na organização do pensamento, continuam a ser debatidas. No entanto, o pós-estruturalismo introduziu uma abordagem mais flexível e contextual, destacando a fluidez da linguagem, a transformação das instituições e o papel do poder na produção do conhecimento. Essa perspectiva influenciou áreas como os estudos culturais, a teoria do discurso, a psicanálise contemporânea e a crítica literária, dando origem a debates que continuam a moldar as ciências humanas e sociais até hoje. O estruturalismo, embora tenha perdido a centralidade que teve entre as décadas de 1950 e 1970, ainda é relevante nos debates filosóficos contemporâneos, especialmente em áreas como a linguística, a antropologia, a sociologia e a teoria da literatura. Seu legado permanece visível, ainda que muitas de suas premissas tenham sido reformuladas ou contestadas pelo pós-estruturalismo e por outras correntes. Persistência da influência estruturalista. Na linguística, as ideias de Ferdinand de Saussure continuam sendo fundamentais para o estudo da linguagem, mesmo com as críticas feitas por pensadores como Jacques Derrida. A noção de que os significados surgem das relações diferenciais entre os signos segue influenciando estudos sobre semântica, pragmática e análise do discurso. Na antropologia, o pensamento de Claude Lévi-Strauss ainda inspira pesquisas sobre mitologia e estruturas culturais. Embora os antropólogos contemporâneos enfatizem mais o dinamismo das culturas do que a busca por padrões universais, muitos conceitos estruturalistas permanecem úteis para a análise comparativa de sociedades. Na sociologia, a influência do estruturalismo pode ser vista em autores como Pierre Bourdieu, que desenvolveu a ideia de estruturas sociais internalizadas, habitus, mostrando como os indivíduos agem de acordo com esquemas adquiridos ao longo da vida. Seu pensamento, embora crítico ao estruturalismo clássico, preserva a ideia de que há estruturas ocultas que moldam a ação humana. Reformulações e críticas. Apesar de sua importância, o estruturalismo foi reformulado em muitos aspectos. O pós-estruturalismo e correntes como o construtivismo social enfatizaram a fluidez e a instabilidade dos significados, desafiando a ideia de que há estruturas fixas que regem o pensamento e a cultura. Além disso, debates contemporâneos sobre identidade, gênero e pós-colonialismo frequentemente rejeitam a universalidade dos modelos estruturalistas, argumentando que eles não levam em conta diferenças históricas, sociais e individuais. Mesmo assim, conceitos derivados do estruturalismo, como os de sistema simbólico, discurso e estrutura social, continuam sendo ferramentas analíticas importantes. O estruturalismo hoje.
Atualmente, a influência do estruturalismo pode ser vista na análise de narrativas, na teoria do discurso, na psicanálise lacaniana e nos estudos da mídia e da cultura digital. No contexto filosófico, suas ideias ainda dialogam com o materialismo estruturalista de Louis Althusser e com abordagens contemporâneas da linguística e da antropologia. Em resumo, embora o estruturalismo não domine mais os debates filosóficos, suas contribuições ainda são relevantes e muitas de suas ideias seguem sendo discutidas e adaptadas às novas questões da filosofia e das ciências humanas.